E aí, pessoal, bom dia. Espero que todos vocês estejam bem. Espero que tenham aproveitado as férias, né? Vamos voltar aqui então à nossa rotina, né? Dando sequência naquilo que a gente já vinha discutindo, conversando. Calma aí, só ajeitar. Que era a questão da modernidade, né? A gente entrou num debate sobre um novo período histórico, lembrando sobre as periodizações, né, os períodos, antiguidade, Idade Média, e agora a gente está tratando sobre Idade Moderna naquilo que caracteriza a Idade Moderna, né? Que são as mudanças que de fato permitiram que as pessoas, e sobretudo os historiadores, depois olhando para o passado, identificassem mudanças significativas, permitindo identificar o surgimento de uma outra época, de um outro período histórico. No caso, a modernidade ou idade moderna. E quais foram essas mudanças, só para retomar, para que a gente não fique sem dimensão daquilo que a gente já havia conversado antes, que foram as expansões marítimas, né? A ampliação do mundo conhecido, lembrando que a modernidade ele é um processo ou um momento histórico muito identificado com a trajetória histórica da Europa. A gente tem a formação dos estados modernos e das monarquias absolutistas, reforma protestante, quebrando o monopólio da igreja em relação à cristandade, criando outras denominações, outras perspectivas em relação ao cristianismo, como também o renascimento e o humanismo como um movimento cultural que questiona a mentalidade medieval, sobretudo a mentalidade religiosa. Esses acontecimentos marcam a Idade Moderna, né? Identificam ou permitem identificar a Idade Moderna como um novo momento, um novo ciclo histórico. E hoje a gente vai tratar sobre a formação dos Estados modernos e das monarquias absolutistas. Eu vou tentar, dentro daquilo que eu sempre faço um esforço, de modo geral não consigo, fazer uma síntese para de forma que fique bem resumido e não fique muito extenso o vídeo. Mas é sempre também a gente importante considerar que existe uma simultaneidade entre a formação dos Estados modernos e das monarquias absolutistas. Os Estados modernos é o formato, a forma de organização política que foi se conformando, né, que foi se estabelecendo naquele contexto na Europa, tendo como regimes monárquicos caracterizados pela concentração do poder nas mãos do rei, por isso monarquias absolutistas. Monarquias absolutistas foi uma expressão utilizada por um pensador iluminista, Voltaire, na enciclopédia, identificando esse modelo, essa forma de governo, essa forma de monarquia, né? Então, as monarquias absolutistas elas eram caracterizadas justamente por esse processo, né? De concentração ou uma percepção do aumento do poder nas mãos do rei, né? Quando a gente pensa em ciclos anteriores, a gente sabe que a monarquia e o poder real ele já existia, mas não necessariamente nos marcos ou com essas características de um poder concentrado ou de um poder de um rei poder, com grande poder, né? Vamos dizer super poderoso, né? A gente tem nesse contexto de fato esse processo de concentração. Qual é a diferença então fundamental? É que o rei medieval, por exemplo, durante a Idade Média, ele existia rei, existiam monarquias, mas a monarquia ela não tinha necessariamente uma autoridade sobre um determinado território, uma determinada extensão territorial, né? O rei, na verdade, ele exercia uma relação de autoridade em contexto de guerra e submetia, não necessariamente pela força, mas pelas relações e pela tradição, os nobres a uma relação de vassalagem, ou seja, ele era o suzerano desses nobres. Esses nobres deveriam obrigações, tendo em vista que os seus títulos de nobreza e de terra eram vinculados à autoridade desse rei. Mas, por sua vez, esse rei ele não tinha uma autoridade ou uma capacidade de controle, de proibição, de determinação sobre o comportamento, sobre a rotina, sobre a vida dessa nobreza. Então o rei ele tinha um poder ou uma autoridade mais simbólica do que necessariamente efetiva, né? Dentro das relações e das tradições feudais de suzerania e vassalagem. É durante a monarquia absolutista que isso de fato, a dinâmica dessa relação ela se transforma. O rei ele adquire nesse contexto, para além da sua autoridade simbólica, que ela já existia durante a Idade Média, ele passa agora também a deter um poder efetivo.
passa a concentrar o poder em suas mãos e, como um outro pensador dizia, afirmou, né, que é uma das características dos estados modernos, em consequência ou dentro do mesmo processo de formação das monarquias absolutistas. O Max Weber diz o monopólio do uso legítimo da força, ou seja, esses reis, ao concentrarem o poder em suas mãos, eles passaram a ser os únicos em condições de exercer esse monopólio da força e de forma legítima, reconhecida. Isso não, a gente não pode dizer também que esse processo se deu de maneira natural e nem também por convencimento. Isso foi a partir de um processo de imposição, de fortalecimento da monarquia e através da força, da concentração de força, da formação de exércitos profissionais, da capacidade de exercer a violência, o rei foi submetendo esses outros setores da sociedade, sobretudo a nobreza, que não necessariamente iria aceitar de forma natural e de forma pacífica o aumento da autoridade do rei, exercendo o controle sobre ela. Então a gente tem essa mudança, a formação dos estados modernos, ele segue no mesmo compasso da formação das monarquias absolutistas, né? E o rei passou a ser o único em condições de exercer a força, tendo uma simultaneidade na sua condição do Estado. A monarquia, na prática, era o Estado, né? O Estado ele foi se organizando, se estruturando de acordo com a lógica dos interesses da própria monarquia. Por isso que a gente não pode e não deve separar a análise que a gente faz da formação dos estados modernos, dos estados nacionais, com a ideia de monarquia absolutista, porque foi um processo simultâneo. São apenas conceitos e categorias que servem para analisar processos assim, que são parecidos, mas não são necessariamente iguais, né? Porque as monarquias absolutistas é uma forma de organização do regime. Os estados nacionais, de fato, é uma outra configuração política das relações políticas no âmbito da sociedade que se organizaram dentro daquela forma de Estado e que aí é também importante relembrar a relevância até da gente estar estudando isso hoje, é porque muitas dessas características elas permanecem, elas surgiram nessa época. Vamos então, a gente tratou um pouco sobre a monarquia ou sobre o papel do rei durante o período medieval. A gente vai pegar, por exemplo, a questão dos estados nacionais ou dos estados modernos. No período feudal, a gente tinha como uma das características nos territórios era uma acentuada fragmentação política. O que eu quero dizer com isso? Que, digamos, na Espanha, você tinha o poder simbólico, um exemplo, tá? Ou na França, poder simbólico exercido pelo rei, mas do ponto de vista do território, a gente tinha inúmeros principados, inúmeros outros territórios governados por outros senhores feudais, por outros duques, por outros nobres, condes, viscondes, seja o que for, mas era governado por outras lideranças da nobreza. O rei, ou a monarquia francesa, no caso, pegando então o exemplo da monarquia francesa, ela não exercia um controle sobre aquela totalidade daquele território. Então não existia uma correspondência entre a autoridade do rei e a autoridade sobre o território. O que a gente tem de mudança significativa com a formação dos estados modernos? A gente tem um processo de concentração do poder nas mãos do rei, configurando as monarquias absolutistas, mas o desdobramento disso, por sua vez, a monarquia ela vai passando a exercer o poder sobre a totalidade daquele território. O rei ele vai unificando aquele território, toda aquela região, unificando em torno da sua autoridade. Lembrando novamente que esse processo foi um processo conflituoso, ele não se deu pelo convencimento ou pelo consenso de um dia a nobreza acordar e falar não, realmente temos que reconhecer o poder e a autoridade do rei. Isso se deu de maneira conflituosa dentro do processo histórico de unificação. Então a formação dos estados modernos ele é caracterizado nesse processo também por essa dimensão territorial, por essa dimensão espacial, né, geográfica. O Estado francês, novamente como exemplo, ele passa a ter o monopólio da força, tendo como referência a monarquia ou o monarca absolutista, o uso da força e da autoridade sobre aquele território, que antes era fragmentado dentro da lógica feudal.
dentro da lógica de ser diversos feudos. Nos feudos, né, naquela realidade da sociedade feudal, cada feudo constituía uma unidade política, vamos dizer assim, autônoma. O senhor feudal tinha os seus próprios tributos, tinha suas próprias leis, estabelecia as suas regras, tudo isso vai sendo superado e desfeito no mesmo processo de formação e de consolidação do Estado Nacional. A partir disso, todo esse território, toda essa região, ela passa a estar submetida a somente a uma única lei e a uma única autoridade, que é a autoridade do rei. O rei ele se ampara em alguns instrumentos também que são muito importantes. Ele conforma uma burocracia que passa a ter a capacidade de administração, de coletar impostos, de definir tributos, né, de definir os próprios processos jurídicos, as leis que são vigentes, que valem, que não valem, tudo isso muito identificado com o rei, como também a formação de exércitos profissionais que garantiam, no caso de algum tipo de questionamento, impunham a sua autoridade. Então esse processo ele se deu dentro da mesma dinâmica, né? Monarquias absolutistas e formação dos estados modernos. Mas por que isso foi possível? Como isso aconteceu? Primeiro, a gente tem que ter em vista que alguns processos, conforme o historiador Perry Anderson fala, né, no livro Linhagens do Estado Absolutista, que a gente tem já no século XIV uma série de mudanças que vão produzindo algumas reestruturações na sociedade europeia, né? É o impacto da peste negra, a gente tem também um processo longo, mas também de renascimento comercial, a gente tem um enfraquecimento da nobreza por conta do ciclo de crise econômica, simultâneo também da própria crise econômica e da própria peste negra, que gera um processo de enfraquecimento da autoridade da nobreza, dessa nobreza que era fragmentada, dispersa. A gente também tem um ciclo de guerras e de revoltas camponesas, que vão forçando cada vez mais a unificação da nobreza temerosa com essas revoltas camponesas, tendo em vista essa situação de precariedade, de fome, de dificuldades econômicas, vai unificando a nobreza em torno da autoridade do rei, e o rei com isso vai também conformando simultaneamente um Estado sustentado a partir de quê? A partir do fortalecimento das relações comerciais. Lembrando que Portugal e Espanha eles detêm um pioneirismo em relação a isso, muito por conta também do processo de expansão marítima. É importante também a gente colocar, e é sempre importante registrar isso, já estou caminhando para o final, que esses processos eles não se dão, primeiro acontece um, depois o outro, eles vão se dando dentro do mesmo contexto histórico e existe uma simultaneidade entre eles. Mas Portugal e Espanha foram pioneiros e eles, devido ao fortalecimento da sua burguesia mercantil, né, e dos seus processos vinculados à expansão marítima. Isso também foi fortalecendo e enriquecendo a nobreza nesse contexto, com uma diferença. O processo de unificação e de formação dos estados modernos, tanto de Portugal como de Espanha, são muito marcados pelo processo de luta das cruzadas que eles exerceram, de luta contra os muçulmanos na Península Ibérica. Tinha um grande reino de Andaluzia, Granada, ali no sul da Espanha, grande parte da Espanha, a própria formação de Portugal se deu na luta contra os muçulmanos que dominaram o sul da Península Ibérica, né? Ali da região ibérica. Então, nesse contexto, Portugal na luta pela reconquista da Península Ibérica, o Estado Nacional português ele vai se formando, assim como a sua monarquia. Inicialmente, inclusive, Portugal era um estado vassalo, né? Um território vassalo da Espanha, mas depois ele ganha sua autonomia, e a Espanha também, por sua vez, se forma a partir do casamento e da união dos reinos de Castela e de Aragão, né? Esses dois reinos eles se unem e formam o Estado da Espanha. Eu não queria não vou me prender muito sobre essas monarquias especificamente, porque eu vou tratar mais sobre Portugal e Espanha na próxima aula, quando eu também tratar sobre expansão marítima. E aí eu trago também um pouco sobre o processo da formação da monarquia absolutista na França. Mas eu dei esse panorama histórico. Na semana que vem eu também vou entrar na questão das teorias. É importante a gente também ter em mente que
que o processo de formação das monarquias absolutistas e de toda essa autoridade dos reis, nesse contexto da modernidade, foi acompanhado também por um conjunto de ideias que legitimaram essa autoridade, que justificaram esse processo de concentração e de autoridade do rei. Tem duas linhas fundamentais de justificação dessa autoridade do rei. Uma linha não religiosa, ou seja, laica, que seria uma linha pautada nas ideias de Hobbes, ou ideias hobbesianas, que a gente vai tratar na próxima aula, e outra linha, sobretudo a partir das ideias de Jacques Bossuet e Baudin, né? Ou Bodin, na verdade não sei a pronúncia com exatidão, mas vou até dar uma pesquisada, que justificam a autoridade do rei a partir de um viés religioso. Mas isso a gente vai tratar na próxima aula, que a gente também fecha essa questão dos estados absolutistas, das monarquias absolutistas e dos estados modernos. Aí eu vou tratar das teorias e vou pegar, sobretudo, Portugal, Espanha e França para dar um exemplo de monarquias absolutistas, trazendo a história de Luís XIV e tudo mais, que foi o ícone, né, dos monarcas absolutistas, o rei francês Luís XIV. Mas aí a gente trata na próxima aula. Galera, um abraço, espero que tenha ficado claro aí o processo, pelo menos inicial, de formação. Outra coisa, só para não esquecer, um dos fatores também que contribuiu para a formação das monarquias absolutistas foi o próprio enfraquecimento da igreja a partir da reforma protestante, da autoridade da igreja. Mas isso a gente também retomo e trato melhor na próxima aula, só para não perder. Falou, pessoal, um grande abraço.